Provérbios 17. Eu vou ler, alguém lê, pode ser, o provérbio de número 1 e outra pessoa lê o 13 e o 14, ok? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. A pessoa que costuma retribuir o bem com o mal jamais afastará o mal. Desculpa, cortou aqui. Outra pessoa. Quanto aquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Amém. Existem provérbios aqui que eu separei nesse capítulo 17, são 28 provérbios. Eu separei alguns provérbios em relação à família, em relação a relacionamento familiar e também criação de filhos. Basicamente 6 provérbios eu vou tentar compartilhar com vocês hoje. Certo? Desde o capítulo 15, Salomão ele tem uma linguagem aqui um pouco diferente do que ele está fazendo no começo do livro. Ele, primeiramente, ele chega para a gente e está perguntando agora o que é melhor, né? O que é melhor? É melhor isso aqui faltando isso ou isso aqui sobrando isso? Por exemplo, o que ele faz aqui no versículo 1, certo? O que a gente vê muito hoje no cenário familiar são homens fugindo da sua obrigação. Isso acontece com as mulheres também, mas acontece mais com os homens, certo? Eu digo isso porque a liderança está com os homens e ele falou muito sobre liderança no capítulo 16. Por exemplo, um exemplo típico disso, da ausência da liderança, é o homem, ele fazendo de tudo para chegar o mais tarde em casa. Por exemplo, ele trabalha, aí depois do trabalho ele emenda com a academia, depois da academia ele emenda com o futebol e depois ele chega em casa, né? Então, ele sabe que vai ter muita cobrança quando chegar em casa, ele sabe que tem os filhos no pé do ouvido, então ele faz isso para dar uma adiada para chegar em casa. Ou quando ele chega em casa, ele não chega em casa, porque ele se afoga ali nas redes sociais, ou ele está fazendo outra coisa, mas ele não está gastando aquele tempo com a família. Isso acontece com as mulheres também, mas acontece com a maior frequência com os homens, certo? Então ele diz, olha, o que é melhor, né? Um bocado seco e tranquilidade na sua casa do que uma casa cheia de carnes e brigas. É claro que o melhor é uma casa cheia de carnes e tranquila. Se a gente puder correr atrás disso e conseguir, não tem problema. A melhor opção é essa. Uma casa rica, uma casa cheia de comida, com opções de carne, digamos assim, e uma casa tranquila. Mas não é essa a opção que ele dá. Ele está dando duas opções aqui e não é essa. O primeiro é, olha, o que é que você prefere? Arroz com ovo e uma casa e tranquilidade, ou opções e opções de carne e briga. Céu, briga, né? Então, é claro que o homem sábio ele vai escolher o arroz com ovo. E entenda, né? Quando você tem opções de carne na sua casa, quando você tem riqueza na sua casa e você tem brigas e brigas, essa carne ela perde o sabor. Meio que não tem sentido. Né? Você planeja uma viagem com a sua família, para a viagem todo dia ter briga, né? Aquele momento ali esperado pra você viajar, pra você passar um tempo com a sua família, mas só foi estresse, só foi complicação, é briga dentro de casa e foi briga na viagem, só mudou o cenário da briga. Mas isso aí também é um problema. Então ele diz, não, escolha, se você não pode ter os dois, então escolha a escassez, mas a tranquilidade do seu lar. É paz no lar, ele fala sobre isso, né? Ele está falando aqui sobre você buscar a paz. E aí, os versículos 13 e 14 que a gente leu, eles têm a ver com isso também. Porque ele diz assim, ó, aquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Ele está dizendo assim, olha, você que arranja confusão no trabalho, você que arranja confusão fora de casa, não pense que isso não vai chegar na sua casa, não. Você é uma pessoa que briga na igreja, uma pessoa que briga no trabalho, briga no futebol, briga em qualquer lugar e acha que em casa isso não vai acontecer.
Não, essa confusão que você busca externamente, ela vai chegar na sua casa. Ela vai chegar de alguma forma na sua casa. Seja na questão de você descontar o trabalho em casa, não, eu tenho uma dupla personalidade onde em casa eu sou muito calmo. Não acho que isso aí vai durar muito tempo. E eu acho a analogia que ele faz no provérbio do capítulo 14 brilhante. Porque ele vai dizer assim, começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Qual é a analogia que ele está dando aqui? Ele está dizendo o seguinte, imagina uma represa e nessa represa abrir um buraco nessa represa, certo? Então, e começou a sair água nesse buraco da represa. Então, pense aí na questão de... Acho que o vento levava a porta. Então, pense assim, né? Aí você diz assim, não, rapaz, é só um buraco que tá passando nessa represa, não vai ter problema não. Eu vou deixar passar. E o que é que vai acontecer naturalmente, né? Aquele buraco ali vai aumentando, ele vai aumentando, e aquilo ali vai se tornando uma rachadura a ponto da represa ela estourar. Então ele disse, aquele buraco que você não resolveu, que era fácil de resolver, vai chegar um momento que a represa vai estourar e aí não tem mais como resolver. A ideia é essa. Ele diz, né? Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Não continue nessa confusão ou não comece essa confusão. Quando você começa uma confusão, você abriu o buraco da represa. E aquela água começou a passar. É isso que ele está dizendo. Veja, quando uma represa ela estoura, ela não avisa que vai estourar. Assim, ela avisa com os sinais, com a rachadura. Mas ela não diz assim, ó, no dia tal e na hora tal eu vou estourar. Fiquem atentos. Não, simplesmente ela estoura. E quando ela estourar, não tem como você botar a mão e tapar. E segurar. Não dá. Ela vai vir com tudo, ela vai destruir a cidade que está perto. E assim, é muito mais fácil você reaver o buraco do que você reaver a represa depois e a cidade. E vai ter coisas que você não vai conseguir reaver, que são as vidas que foi perdida ali. Ele está dizendo a mesma coisa, pense nisso numa confusão dentro de casa, pense nisso numa confusão dentro da igreja, certo? Se você não resolver, aquilo ali não vai acabar, aquilo ali vai crescer, a ponto de vai chegar uma hora que você não vai conseguir controlar. Quando aquilo ali estourar, você não vai conseguir segurar, certo? Então, esses são provérbios que estão incentivando a gente a buscar a paz, certo? Seja uma pessoa que busca a paz, seja uma pessoa que deixa o orgulho de lado e vai resolver o problema com o irmão, para que isso não cresça e tome uma proporção que você não consiga mais controlar. Pense numa liderança aí que deixou o problema de lado e aquilo ali foi crescendo e agora ela não consegue mais conter, certo? Eu vejo como isso é triste e tenho certeza que vocês já presenciaram alguma coisa, uma amizade muito boa, que houve um abalo nessa amizade e assim, essa amizade voltou, mas ela não voltou como antes, certo? Ou pode ter acontecido com você, ou pode ter acontecido com alguém que você via, poxa, era uma amizade tão bonita, mas depois que aquilo ali aconteceu, voltou, né? Até porque a gente tem que perdoar e aí a gente volta a falar com o irmão, mas assim, não volta a mesma coisa, né? Não volta aquela mesma amizade antes daquele conflito. E isso é triste. Isso é triste. Isso aí é uma represa que rompeu e não tem mais como a gente reaver a situação. Versículo 19, ainda sobre esse tema de relacionamento, né? Ele vai dizer no versículo 19: quem ama a discórdia ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. Ele está falando daquele que ama a discórdia, ele ama provocar. Ele diz, é como um arquiteto que faz uma porta muito alta,
uma porta exagerada. Eu sei que a gente tá na moda das portas altas, né? Aquelas pessoas que têm casa, tem aquela porta que você fica desse tamanho, a porta maior do que tudo, né? Então essa pessoa, ela não faz meramente por estética aqui nesse provérbio. Ela faz por ostentação. Ela quer provocar o outro que não tem essa porta grande, essa porta larga na sua casa. Aí ele vai dizer, é uma pena, porque quando você cair, quando você ruir, quando aquele que ama a contenda, ele vai cair. Ele vai ter uma porta larga, onde todos os seus bens eles vão sair. E vai ser mais fácil de sair, porque justamente ele fez essa porta larga para a sua própria ruína. Certo? Tem uma passagem muito interessante de Calvino, quando ele vai falar sobre relacionamento com o próximo, e quando ele vai falar sobre a gente fazer bem o outro. Nas Institutas, no capítulo 3. Na verdade, são os capítulos 3 e 4 que falam sobre relacionamento entre os irmãos. Mas, aí, no capítulo 3, ele vai falar um negócio muito interessante. E veja como ele sempre atrela a depravação total, a você não buscar ter paz com o outro pelo mérito. Abre aspas, ele vai dizer assim, fazer o bem aos nossos irmãos, né, o capítulo é sobre fazer o bem aos nossos irmãos e promover a paz. Aí ele diz, abre aspas, o Senhor preceitua que se deve fazer o bem a todos em geral, os quais em grande parte são muitíssimos indignos, se forem estimados em seu próprio mérito. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, ó, na maioria das vezes que você vai resolver um problema, aquela pessoa, pelo mérito dela, ela não merece a reconciliação. Ela fez uma coisa que você realmente tem razão em, digamos assim, em agir assim com essa pessoa. Aí você vai lá. Ela não tem o mérito da reconciliação. Os homens são indignos. Aí ele continua. Mas não devemos fazer o bem pensando nesse mérito. O que deve se levar em conta é a imagem de Deus em todos, o qual devemos a ele toda honra e amor. Entretanto, essa imagem deve ser mais diligente e observada nos domésticos da fé. Aí ele vai citar diretamente Gálatas 6,10, que vai dizer, né, Gálatas 6,10, a ideia de você amar o próximo, principalmente os da família da fé. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando alguma pessoa lhe pedir ajuda, ajude. Agora, se uma pessoa da igreja lhe pedir ajuda, meu amigo, é a prioridade máxima. É isso que Gálatas 6, eu acho que o pastor Rodrigo ele vai discursar com a gente nisso aí, na sequência dele de Gálatas. Né? Mas a ideia olha, é prioridade, você deve... Então, se uma pessoa, no geral, tá lhe pedindo perdão e você tem que perdoar, porque não é pelo mérito dela que você tá vendo isso, nem pelo seu, que os dois são indignos, imagina o que Calvino chama dos domésticos da fé. Imagina a sua família, imagina o irmão da sua igreja. E aí, no capítulo 4 das Institutas, ele cita Agostinho. E Agostinho cita um episódio muito interessante. Agostinho fala assim, abre aspas, é de admirar-se a paciência de Cristo, porque admitiu Judas ao banquete, à mesa da ceia, no qual ele instituiu a figura do seu corpo e do seu sangue, quando ele fez isso aos seus discípulos. Né? Veja a paciência de Jesus em ter na mesa dele uma pessoa que ele sabia que iria traí-lo. Né? E aí esse exemplo, na verdade, é mais para corroborar essa ideia de Calvino. Por que eu cito esses... porque isso aqui tem a ver com esses provérbios, porque é só pra gente entender. Ninguém tem o direito de tirar a paz de ninguém. Nós somos as pessoas apaziguadoras, né? Nós somos aqueles que promovem a paz. Eu não vou falar com meu irmão porque eu quero que ele fique sem paz. Eu quero incomodá-lo no sentido de tirar a paz dele, tirar a tranquilidade dele, porque ele merece isso, né? Merecer, Calvino vai dizer, todos nós merecemos a ausência de paz, a inquietude, né, digamos assim. Então, você não vai agir dessa forma. Entenda, só para a gente lembrar, né? Aqui Salomão, ele está falando de um pai para com o filho. É um pai instruindo o seu filho. Então, tem gente, né, que o sentimento dela, o pessoal fala o espírito dela, né, a energia dela, nós não cremos nisso. A energia dela é pesada, a energia dela é carregada.
Mas não, é simplesmente uma pessoa orgulhosa. Ela consegue tornar o ambiente dela de trabalho, o ambiente dela da igreja. A gente sabe que quando vai se reunir com essa pessoa é uma coisa mais complicada. Ela se ira muito rápido. Ela consegue transformar o ambiente da casa dela em confusão. Ela só pensa nisso. Aí tá carregada, né? Tá carregada, a gente diz, né? A pessoa tá carregada, né? A energia dela é muito pesada, né? O pessoal fala de energia, né? Pois é. Aí diz, ó, vamos falar com fulano. A gente sabe que fulano. Vamos falar com mais calma com fulano, né? Que a gente sabe que fulano vai se invocar mais rápido. Né? Então, nós não podemos ser essas pessoas. E veja, não é ausência de conflito. Porque a gente não vai deixar de ter conflito. Né? Você não vai ser perseguido. Você vai perseguido. Se você agir conforme a Bíblia, naturalmente você vai ser perseguido. Porque o mundo não segue a Bíblia. Então não é ausência de conflito. Não é. Você não vai. Você não vai. Você vai ser o resolvedor do conflito. A ideia é essa. Você não é o que causa o conflito. Essa é a diferença. Você não está fora do conflito. Muitas vezes você está dentro do conflito. Mas você não causou ele. Você não é o autor do conflito. Rapaz, quem começou essa confusão? Fui eu. Porque eu disse isso para fulano e isso aqui para fulano. Não era para eu ter feito isso. Muitas vezes a gente causou. Quando a gente vai olhar a origem de toda a confusão, fui eu que comecei. Esse é o nosso cuidado. A gente não pode ser o causador do conflito. Certo? E aí, gente, entrando nesse ambiente familiar, né? Ele vai pegar aqui algumas questões sobre paternidade, sobre a maternidade, certo? Entrando um pouquinho aqui na criação de filhos, e aqui a gente tem todas as famílias, né? Aqui, pelo menos aqui, com filhos, a gente sabe muitas vezes o que é isso. As dificuldades da paternidade e da maternidade. Né? Por exemplo, se eu fosse. Uma das formas. Se eu quiser um dia traumatizar minha filha, eu vou dizer a ela. Eu vou compartilhar com ela todas as preocupações que eu tenho a respeito dela. Se eu inventar de toda preocupação que eu tiver com ela, eu compartilhar com ela, eu certamente vou fazer ela uma pessoa avessa a ter filhos. Porque nós nos preocupamos muito com os nossos filhos. Né? A preocupação, ela muitas vezes ela vai além do nosso bem-estar ou disso aí. E muitas vezes a gente tem que aprender a lidar com essas preocupações. Eu compartilho um pouco disso em sala de aula, em escola no geral, no ambiente escolar. Por exemplo, um pai ter que lidar porque o seu filho tá sendo escanteado. Pronto, do nada ele começou a ser escanteado. Os meninos não estão mais brincando tanto com ele, ou não estão compartilhando tanta coisa com ele. E ele era uma pessoa muito tranquila, todo mundo gostava dele, de repente ele está escanteado. Tem pais que não conseguem lidar com isso. Lidar com essa. Às vezes é uma fase, às vezes não é. Às vezes tem que trocar o menino de sala, ou tem que trocar ele de turno, ou de escola até, muitas vezes. Né? Por exemplo, outra situação, o menino tirava muita nota boa no ano, aí no outro ano caiu a nota dele, tá passando por uma fase, até problema dentro de casa, ou problema externo, ou até não, do nada as coisas ficaram mais difíceis mesmo, e ele agora não tá tirando tanta nota boa, ele sempre tirava 10, agora tá tirando 7, 7,5, e tem pais que não conseguem lidar com isso também, certo? Isso é uma coisa que afeta, né, porque a gente está vendo que o nosso filho está sendo afetado. E aí a gente entra na questão da preocupação de maternidade e paternidade. Isso não é uma forma de desencorajar os mais jovens a ter filho, né? De forma nenhuma. Eu vou chocá-los com a opinião de Calvino. Calvino aconselhando as mulheres estéreis da sua igreja, as mulheres que não tinham filho. Ele vai dizer o seguinte: para as mulheres que não podem ter filhos, foi dada a elas a opção de não serem mães. Porque a adoção é uma opção, né? Não é toda mãe estéril que é obrigada a adotar. É uma coisa linda, maravilhosa, e a igreja teria que apoiar, sim.
né? Mas não é uma obrigação. Então, Calvino vai dizer, foi dada a ela a opção de não ser mãe. Se ela não pode ter filhos, foi dada a ela essa opção. E se escolherem isso, estarão se livrando de muitas preocupações vindas da maternidade. É isso que Calvino falou no púlpito, né? E entenda, isso não é de forma nenhuma, eu não citei isso para desencorajar vocês de terem filhos, mas também é um lembrete de que a vida de mãe, a vida de pai não é um mar de rosas, como a internet muitas vezes vende, né? Por que eu digo isso? Porque eu tenho muitas famílias hoje que querem ter muitos filhos porque seus amigos estão tendo muitos filhos. E isso é um problema, porque depois que o menino, que o casal tem 4 ou 5 filhos, eles não querem mais ser pais no meio da maternidade e no meio da paternidade, né? Já eu tenho mulheres piedosas que compartilham muitas coisas reais sobre maternidade e paternidade. Elas não camuflam. Eu acho que a ideia de você compartilhar a sua vida de mãe e pai que tem muitos filhos é você de fato falar a verdade. Tem gente que vende como um mar de rosas. Ah, não, é só alegria. Os filhos vão lhe ajudar sempre quando você precisar, né? Você não vai ter mais problema de mão de obra em casa, 5 filhos. Ninguém vai, todo mundo vai estar disponível para lhe ajudar, então não vai ter problemas, não. Isso aí é uma coisa que nós temos veja, e não importa se você é rico ou se você não é. Sempre quando nasce um filho, você vai abdicar alguma coisa da sua vida. Não tem essa. Até a pessoa que é muito rica, tudo bem. Você é uma pessoa que tem muito dinheiro e pode viajar muito. Se agora você tem muitos filhos, você vai ter que passar um tempo sem fazer isso. Você vai ter que passar um tempo sem ir para os tantos congressos que você vai, né? E para a pessoa que tem questões financeiras, é mais apertado ainda. Vai ter um momento que, olha, tem carne e arroz, mas não tem carne para você, que é o pai, né? Só tem carne para os seus filhos. Aí você só vai comer arroz mesmo. Vai passar um tempo só comendo arroz. Que Deus nos livre disso, mas pode acontecer. E isso de fato é ser homem. Ser homem, isso é ser homem. Ser homem é isso. O conforto é para sua família, não é para você. Né? Eu posso pensar em mim, claro, eu posso pensar no meu bem-estar depois dos meus filhos e depois da minha esposa. Isso é ser homem. Isso é ser de fato um homem bíblico. Né? Então, é isso. Vai ter uma fase, ou por muito tempo eu vou ter que abdicar de muitas coisas que eu sonhei, de tudo, por causa da maternidade, por causa da paternidade. Eu vou ter que botar o pé no freio nisso aí. Atenção para o filho. Não tem esse negócio de pai com dinheiro ou pai sem dinheiro, né? O pai com dinheiro, tá bom, você tem muito dinheiro, mas o seu filho tem problema nessa matéria aqui, que você vai ter que botar o pé no freio, vai ter que ajudar ele, e vai ter que se dedicar ali naquele negócio específico. Isso é muito, muito importante. Veja, por exemplo, o versículo 2, quando vai falar sobre filhos, ele vai dizer assim: o escravo sábio dominará sobre o filho, que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O filho que causa vergonha aqui no versículo 2 é o filho que irrita o pai, né? Tem a ideia do filho que irrita o pai e do pai também que irrita o filho. Não tem para onde correr, veja. Se você não é uma pessoa que dá atenção ao seu filho, se o seu filho não lhe vê como um referencial de crente, seu filho, ele vai dizer que lhe ama, ele vai lhe dizer que respeita, mas ele não vai ouvir o que você fala. Ele só vai ouvir o que você fala até você ter o domínio sobre ele. Depois daquilo ali, ele vai ignorar todos os seus conselhos. Ele vai lhe abraçar por uma questão de respeito, ele vai dizer que lhe ama por uma questão de respeito, mas ele não vai lhe ouvir mais, certo? Então, é isso que eu tenho que pensar, né? Olha aqui, né? O filho causa vergonha. Ele está dizendo assim, ó, o escravo sábio dominará sobre o filho. Ele está dizendo assim, ó, o empregado do pai, o pai tem mais consideração pelo empregado do que pelo filho. Aqui ele está falando de um filho playboyzinho, um filho que só faz gastar o dinheiro do pai, que não ajuda o pai em nada, certo? Então, a ideia é essa. Ele vai dizer, ó, esse homem, ele admira muito mais o servo dele, ele admira muito mais o empregado dele do que o filho, porque o filho só pensa em gastar o dinheiro do pai. O filho causa vergonha. Aí tá dizendo, ó,
E entre os irmãos terá parte na herança. Esse servo, ele é tão dedicado ao pai que ele é contado como filho. Isso é uma humilhação para o filho que causa vergonha, porque não teve essa admiração do pai. Pense na história de Davi, por exemplo. Olha, Davi, quantos soldados de Davi, quantos generais de Davi, quantos servos de Davi respeitavam muito mais Davi do que os seus filhos? Pense aí em Aminon, que estuprou a própria irmã. Pense aí em Absalão, que queria tirar o trono do próprio pai, queria dar um golpe. A gente viu isso com o pastor Rodrigo lá em Samuel, né? Quantos generais de guerra, homens poderosos, eles tiveram, talvez teriam muito mais facilidade de dar um golpe em Davi do que o filho, do que Absalão. Mas eles respeitavam, eles amavam muito mais Davi do que os próprios filhos. Por quê? Por culpa do próprio Davi, que se calou muitas vezes. Que viu ali uma possibilidade do filho estuprar a outra filha e ficou calado. E deixou, porque a ausência dele deixou o outro irmão matar o outro irmão. Então, porque ele olhou pro buraco na represa e ele disse assim, é só um buraco, eu não vou precisar tapar não. Daqui a pouco era um filho querendo matar ele para assumir o trono. Aí a represa já estava rompida, né? Então essa é a questão. Só para a gente concluir, eu não vou me estender muito. Versículo 6 vai dizer assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Certo? Entenda, esse é o verdadeiro tesouro, né? O legado que a gente vai deixar aqui para os nossos filhos, né? Eu acho que não existe alegria maior de você preparar um filho para a glória de Deus e ele gerar frutos e aí você vai ter netos para a glória de Deus, né? Você agora você vai ver, você vai como avô, você vai ver o seu filho admoestando o filho dele como você fazia. Pense nessa alegria, né? A sua filha agora como mãe levando o seu neto para a igreja, né? Veja que visão, que bênção a gente pensar nisso. E tudo depende, né? Claro que depende da soberania de Deus, é Deus que decreta todas as coisas. Mas depende do que a gente, como a gente vai gerir a nossa casa. Né? Eu peguei uma pesquisa recentemente que é algo deplorável, algo triste da gente pensar como família. Eu acho que eu estava até na casa de Everton, eu falei para eles lá. A cada 10 famílias, né, a cada 10 crianças, apenas 3 crescem com a mãe e com o pai. Né? A cada 10 crianças no Brasil, apenas 3 crescem com a mãe e o pai dentro de casa. Aí está englobado morte, né? E assim, a maioria dos casos é claro que é divórcio. Né? Quantos casos a gente vê lá no colégio do menino que mora com o pai, mora com a mãe, passa um tempo com o pai, passa um tempo com a mãe. Você ter o seu pai e a sua mãe dentro da sua casa é um privilégio. Você está entre os 3 lá dos 10 da estatística. Agora pense comigo, desses 3, quem são aqueles que têm o pai e a mãe presentes? Então, se você tem o pai e a mãe presente, você ainda diminui, eu acho que é 1 de 10 ou 2 de 10. Porque né? às vezes estão dentro de casa, mas é a mesma coisa que a gente conhece também muito lá, né? Tem muitos lá, exatamente. E Exatamente. a gente sabe quando é problemático, quanto mais problemático, mais a ausência dos pais em casa. Mais ausência dos pais. Então é isso, né? Ele fala que é uma coroa, velho. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os pais. Né? Então, é isso que ele diz aqui. São muitos casos, né? Então, se você tem pai e mãe em casa e presente ainda, e assim, muitas vezes a gente, o jovem, né? E eu falo isso porque eu fui jovem, eu sou jovem, tá? Até 35. Até 35. Tenho 34. Então, o jovem, né? E assim, como muitas vezes a gente ouve o conselho dos pais e aquilo ali passa despercebido, né? E, poxa, você tem pais presentes e que são da igreja ainda mais, que fazem questão
de levar você para o culto, de levar você para as coisas da igreja, que pensam nisso, que ficam felizes com você nisso aí. Isso aí é algo, olha, é uma raridade, é de uma raridade. Hoje em dia, nas famílias que a gente tem, eu não estou falando de fora da igreja não, estou falando de dentro da igreja mesmo. A gente presencia todo tipo de família em colégio. Eu falo de famílias que o filho tem que levar os pais para a igreja. Os filhos oram para que os pais vão para a igreja. Porque os pais não querem mais ir para a igreja. E isso é uma vergonha, né? Porque eu que tenho essa obrigação como pai. Isso é algo que nós devemos pensar. E pense em Cristo, né? Cristo é aquele que o pai olhou e disse assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Né? E o mesmo amor que Deus depositou no filho, depositou em nós. Porque a ponto de entregar esse filho amado que ele se compraz para nos salvar, nos mostra um grande amor também por todos nós. E quem somos nós? Nós somos o filho pródigo. Nós somos aquele que... É o que Calvino vai dizer. Não pense que você vai pensar em perdoar o outro porque o outro é bonzinho. Nem o outro é bonzinho, nem você é bonzinho. Esse não é o parâmetro do perdão. Esse não é o parâmetro de você apaziguar nada dentro de casa. Né? O parâmetro tem que ser: você é a imagem de Deus. E aí ele vai dizer, olha, no 21, né? Que foi lido também. Quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. Pensem comigo, né? Um homem que ama o seu filho, a gente que ama os nossos filhos, uma das nossas preocupações que a gente tem, e que os meninos um dia vão ter, se Deus quiser, é uma preocupação mais natural de um pai, que é o futuro do seu filho. Como é que vai ser o futuro do meu filho? Será que ele vai alcançar aquilo que ele quer, ou que é aquilo que ele almeja, né? E nada ao mesmo tempo tira mais a paz de um pai que ama o seu filho do que, imagina, eu vou usar um exemplo bem drástico aqui, meu drástico, mas o filho está envolvido num crime, certo? Imagina aí, Deus me livre, né? Qualquer filho da gente, mas está envolvido num crime, pode ser preso. Então, olha, dentro dessa situação, não importa, você pode ser uma pessoa com muito dinheiro, uma pessoa que foi promovida no trabalho, uma pessoa que todo mundo admira, gosta, uma pessoa respeitada, mas nada disso que você tem vai trazer alegria enquanto seu filho está envolvido num crime. Né? Então isso é uma coisa, veja, nada vai satisfazer você. Meu filho está envolvido no crime, mas pelo menos eu tenho muito dinheiro. Enfim. Né? Mas pelo menos eu fui promovido. Não. Por quê? Porque aquilo ali ele tira a alegria. É isso que ele está dizendo no 21, né? Quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. O pai do insensato, ele não vai ter alegria. E eu pedi para ler o 25, porque o 25, ele é meio que um sinônimo do versículo 21. Ele só muda um pouquinho as palavras. Ele vai dizer assim: o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem lhe deu a luz. Essa tristeza, quando você vai um pouquinho ali no original, esse tristeza, ele é melhor traduzido por ira. O filho insensato, ele traz uma ira para o seu pai, certo? É muito comum o homem, ele se vê irado por causa de alguma coisa que o filho faz. Só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essa ira. Por quê? Porque muito do que os nossos filhos fazem também é um reflexo da nossa criação imperfeita. Porque a nossa criação não é perfeita. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Então, em alguma coisa, a gente vai falhar na criação. E isso aí pode ser um reflexo daquela falha no nosso filho. Então, muitas vezes, o homem ele tende muito a facilmente se irar e, por causa da natureza adâmica, digamos assim, tende muito a rapidamente colocar a culpa na esposa, certo? Mas também você dá muita colher de chá para esse menino, mas também você deixa esse menino fazer tudo, ou deixa essa menina fazer tudo. É uma coisa muito curiosa
é que o homem, ele geralmente perde mais rápido a paciência com o filho, o homem. E a mãe geralmente perde mais a paciência com a filha, ali o mesmo sexo, né? Às vezes existem as raríssimas exceções, né? Ou existem casos particulares, mas geralmente é assim. A gente precisa controlar essa ira. Eu falei na semana passada um pouco sobre Absalão, né? Absalão, o filho de Davi. Sabe o que é que significa Absalão? Absalão significa a paz de um pai. Veja, a paz do pai significa Absalão. E Absalão, ele é uma pessoa que ele fez o contrário disso, né? Ele levou a guerra para o pai. Ele colocou a guerra na porta da casa do pai dele. Ele queria tirar o trono do pai. Então, a gente não vai se livrar de criar o nosso filho quando a gente coloca o nome bonito nele. Hoje em dia, existe uma grande preocupação em colocar o nome do filho, mas tem muito Mateus, tem muito Lucas, tem muito, Pedro, Paulo, que faz besteira, né? Mesmo com os nomes bíblicos. O nosso filho, naturalmente, ele vai herdar da gente, né? Ele vai herdar, boa noite, tudo bem? Ele vai herdar da gente os nossos pecados, né? É engraçado isso. Quando a gente começa a olhar para os filhos e a gente começa a ver um pouco da personalidade dele, ele herda tanto as suas qualidades, as nossas qualidades, ele vai herdar, né? Ele herda as nossas características. Tem coisa que é só dele, né? Tem coisa que não. Isso aí realmente ele não puxou nem ao pai nem à mãe. Isso aí é uma coisa que ele desenvolveu dele. Ou seja, um pecado, ou uma coisa, a gente está em Provérbio 17, tá? Ou um pecado ou uma qualidade. Mas tem pecados que ele pegou da gente, ele puxou da gente. A gente olha assim, poxa, na minha idade, eu lembro que eu tinha esse problema com isso aí. Na minha idade eu tinha o mesmo temperamento. Às vezes o pai é muito irado, é muito irritado, ou o pai é omisso. Às vezes a mãe, ela tem problema ali com a liderança, com submissão. Então, você vai vendo esses pecados, esses defeitos nos filhos, né? E isso é bom e é ruim. Por que é bom? É bom porque você já passou por isso, né? Então você pode dizer, poxa, eu não tinha o apoio que agora eu posso dar ao meu filho, porque ninguém me ajudou, e aí eu me dei muito mal, porque eu fui desenvolvendo esse pecado. Mas é ruim porque você está vendo um pecado sendo duplicado no seu filho. Você não se agrada com isso. Você que ama seu filho, você não se agrada com isso. Mas é bom porque você tem testemunho ali, você tem uma maturidade. Às vezes é um pecado que você ainda está lidando, e aí você vê no seu filho, e às vezes é um pecado que você já superou. Não, isso aí, na idade dele, eu tinha o mesmo problema, então eu já superei isso aí, então eu vou ajudá-lo. Certo? Então isso é algo muito importante na criação de filhos. Uma das nossas orações como igreja é que nós, como filhos, né, como pais, a gente ore para que os nossos filhos eles se envolvam com meninas que obedecem. Uma das características fundamentais para você pensar em estar com alguém, casar com alguém, namorar com alguém, é a obediência. É uma característica fundamental, que se você vê que isso não está bem ajustado, e você não ajustar isso no namoro, por exemplo, que você vai ter grandes problemas com isso no casamento, certo? Obediência. A menina, ela é uma pessoa obediente, o rapaz é uma pessoa obediente, não só obediente aos pais, mas ele é uma pessoa obediente à autoridade, ele é uma pessoa obediente aos seus superiores. Isso é algo que é muito, muito fundamental. Eu sou uma pessoa que gosta muito de filme,
E eu assisto muito filme. E, assisto muito filme no sentido de... Isabel está assistindo um filme de criança, eu paro para assistir um filme. Eu não... não, eu só assisto filme de adulto, eu só assisto... Não, eu assisto qualquer tipo de filme, eu sou muito eclético para filme. E uma coisa que eu acho muito interessante nos filmes que Isabel assiste, e o que eu assistia quando era pequeno, é que a princesa, né? Quando eu era pequeno, eu cheguei a assistir Cinderela, Pequena Sereia, né? É um filme mais clássico. E é engraçado porque o príncipe, né? A pessoa que a princesa se apaixonava, ele era uma pessoa educada, uma pessoa de família, né? Ele era uma pessoa inteligente. Esse era o padrão, digamos assim, de um homem que a princesa se apaixonava. Pode pegar aí, Cinderela, Pequena Sereia. Pequena Sereia, o rapaz é um homem de família, ele é uma pessoa instruída e uma pessoa boa de coração. Aí, quando eu assisto o filme de Isabel, a princesa, ela agora... E aí assim, para mim, o grande divisor de águas é o filme Frozen, certo? Que fez muito sucesso, né? Para mim é um grande divisor de águas, porque é um filme muito popular em crianças. E o que é Frozen? Veja, o príncipe, o homem de família, o padrão, a pessoa que é separada ali para casar, ele é o vilão, né? Se você pegar, não sei se vocês assistiram o filme, o príncipe é o vilão, ele é o vilão. Ele é claro que ele tem tudo isso, mas aí o roteiro coloca uma coisa ardilosa ali nele, para que ele não tenha caráter e a gente não goste dele, né? Mas ele é o vilão. Ela se apaixona por um cara que ele cuida de uma reina, não sei o quê, é uma pessoa que não é do reino e não foi separada para ela, certo? É uma pessoa ali fora do padrão, né? E quando eu falo isso, eu não estou negando aqui você... não, ela casou com uma pessoa que era pobre, ela era rica. Não é essa a questão. A questão é que não é só esse filme. Se a minha filha começa a assistir esses filmes onde a pessoa que se apaixona, ela é aquela pessoa fora do padrão, né? O amor da vida dela não vai ser aquela pessoa que é da convivência dela. Não é aquela pessoa que viveu no ambiente dela. É aquela pessoa que é o rebelde. É aquela pessoa que é uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque a pessoa que cresceu com ela, no mesmo ambiente que ela, e que crê nas mesmas coisas dela, é uma pessoa sem graça. É uma pessoa que, no filme de Frozen é um vilão, mas tá bom, não é um vilão. Mas é uma pessoa que não é. A pessoa que eu vou me apaixonar é uma pessoa que é totalmente diferente de mim. A ideia é essa. O lema desses filmes, e até já na minha idade, é siga o seu coração. Né? É o lema do conto de fadas. Siga o seu coração, que no final você vai viver feliz para sempre. E quando você se casar com uma pessoa certa, você vai viver feliz para sempre. Nunca mais você vai ter problema. Né? Igual a todo casamento, né? Todo mundo que casa não vai ser isso. É isso. O príncipe, ele é chato. O príncipe, ele veja, um dos maiores sucessos aí que a gente tem é Shrek. O príncipe é o ogro, né? O príncipe mesmo que foi prometido para ela, ele é muito mau, ele é o vilão e mais, ele é afeminado. Porque o príncipe prometido para Fiona é totalmente afeminado. Ele não é só o vilão, ele não é só ardiloso. Ele tem jeito de mulher, ele usa batom, pode ver, ele usa gloss. O amor da vida dela é o ogro. É o ogro. O ogro é uma figura na mitologia fantástica, ele é um monstro. Mas ele é o grande amor da vida dela e no final ela se torna uma ogra. Ela entra no padrão dele. Veja. Entenda. Pode deixar aqui, viu, gente? Eu nunca sinto frio, tá? Pode aumentar aí. Porque tava frio. Dava separado aí. Eu não sou um padrão, todo mundo sabe. Eu botei 25 aí, pra ver se dá uma esquentada.
Mateus e Ivo nasceram, né? E veio essa transformação. Sim, sim. E assim, eu não me atentei para algumas coisas que hoje eu enxergo, que é exatamente essa. Você vê, há 17 anos, né? Sim. Que você não enxerga certo, assim, você não vê a intenção, né? Sim. Você acha que, por exemplo, Igor tinha coleção do Capitão Cueca. Legal. Capitão Boa. Cueca. Tem algum problema em ser Capitão Cueca? Qual é a inocência? Capitão, doidinho de cueca, voando. Só que, se você vê o filme, eu não sei se era esse ou se era o Diário de Banana, o conteúdo é sempre assim. O pessoal faz trolando com o diretor, trolando com o pai, com o vizinho. Sempre, o que é? Eles eram os personagens eram os legais, que isso é com tudo, né? Um desenho com tudo. São os legais. Quem são os legais? Aqueles que desrespeitam, aqueles que não seguem ordem, aqueles que estão sempre do diretor, não sei qual era o diretor, se era do Capitão Cueca, que só vivia aprontando com o próprio diretor. Era do Capitão Cueca. Olha aí. Então, aí tem todos, mas é exatamente isso. Vão inserir o que eles acham isso normal. Cadê a honra? Cadê o respeito? Isso. Cadê, né, a gente esperava ser o príncipe, que era o homem bom, né, o respeitador, o que tem honra, o que quer cuidar, ficar com a pessoa o resto da vida. Não, vou pegar aquele que é mais interessante, que é mais descolado. Meu favorito, até hoje, vou mentir, é Enrolados. Enrolado. Sou apaixonada por Enrolados. Enrolados. Mas o príncipe é um ladrão. Porque É ladrão. ela se apaixona pelo ladrão e. É verdade. Ele é ladrão. É, Mas eu não vou mentir que ele é ótimo. E ele, José. Veja, quando é um filme, tudo bem, mas quando você começa a ter vários filmes assim, isso vai sair no padrão. Veja, eu não vou negar, eu amo Shrek, adoro Shrek, todos os filmes de Shrek, é muito legal. Oxe, é maravilhoso. Agora, glória a Deus, eu tenho uma cosmovisão ajustada para quando eu assistia um filme de Shrek com Isabel também gosta de Shrek, a gente sentar e conversar. Agora, ela não tem muita maturidade de discernimento, não. Mas no futuro ela vai ter. Então a gente sente e diz, olha, por que o príncipe ele é tão mau? Né? Não, o príncipe pode ser bom. Tem histórias que o príncipe é bom. O Shrek 2 é muito sutil. Ele termina com um travesti, o príncipe encantado termina com um travesti, porque a personagem que fica com ele é um travesti. E ela... Da corte, né, também que é... Eu não... esse aí já é outra. Já é outra. E ela termina com um ogro, e ela vira uma ogra e tá tudo certo. Então, assim, são coisas que... Eu não sou aquele povo, não deixe o seu filho assistir, esse filme é do demônio. Não. Eu, pelo contrário, vamos assistir e vamos debater sobre, entendeu? Olha, esse filme é muito legal, tudinho, mas existem princípios ali. As pessoas que escreveram esse filme não são crentes. Pessoas que fazem roteiro, que animam, elas não são crentes. Então, o que é que vai transparecer ali? Vai transparecer princípio bíblico? Não vai. Então, por que isso aqui é errado? Por que isso aqui não é uma regra, filha? O príncipe, não. O príncipe vai ser o amor da sua vida. Ele tem que ser uma pessoa educada. Ele tem que ser uma pessoa de família. Ele tem que ser uma pessoa na sua roda de convivência. Eu não quero que você arranje uma pessoa fora. Entendeu? E aí a gente vai ajustando. Eu acho que assim, a dificuldade, eu digo pra minha, né, como mãe, é que houve uma... Eu estava dizendo até minhas filhas essas semanas. Filha, a minha geração, a gente passou do orelhão de ficha ao iPhone 16, numa velocidade tão grande que até você realizar um conceito, ele já mudou. Né? Então, assim, eu sou do tempo que a gente via Goonies, que era uma molecada a minha luz. Toda escola tem a Lindinha, o Gordinho Perturbador, o CDF. Existem aqueles perfis fixos que existiam antes e vão existir a perder de vista. Então, o Goonies era mais ou menos isso aí. Tinha o gatinho, tinha a gatinha, tinha o gordinho que era todo perturbado e tinha...
E tinha eles encontram aquele camarada que era maltratado pela família, pela mãe, mas a essência dele era boa. Então, assim, existia, era um valor que ele era dentro das limitações de um filme que né, que não é um filme gospel, mas que era aquilo que a gente via na realidade que é possível acontecer, né? Hoje em dia, a coisa é forçada para ser goela abaixo, o oposto. O oposto, E exatamente. aí, quem atravessou essa mudança, e aí eu falando da minha idade, de 51 anos, a gente tem dificuldade, primeiro, de entender até a fala, hoje em dia, né? Porque as letras, as palavras estão diminuindo cada vez mais. Sim, sim. Né? E segundo, de você conseguir reverberar aquele conceito, porque essas crianças cresceram vendo nosso tempo, né? Sempre ensinadas do ponto fora do lar, que não. Isso mesmo. É muito difícil hoje em dia educar. É isso aí. Então, fechando essa parte, né? Eu vou tentar compartilhar mais 2 provérbios com vocês. O próximo é o do versículo 3, que vai dizer assim: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Né? Então, essa é a ideia de que nós não devemos, né? Uma das coisas que o conto de fada ele vai pregar é a ideia de você seguir o seu coração. Né? Como a gente vê isso nas histórias, nos contos que a gente assiste, né? Ah, não, eu fiz isso aqui, eu fiquei com fulano, eu traí a minha esposa, porque eu estava sentindo de fazer isso, e eu não posso mandar no meu sentimento. A ideia é essa. E aí ele vai falar um pouco sobre essa ideia do coração, né? O crisol, vejam os instrumentos que ele usa no versículo 3, né? Ele vai dizer assim: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro. Pense aí na pré-história, na idade dos metais, né? O crisol é aquele recipiente, ele podia ser de argila, podia ser de pedra, onde ele é um recipiente próprio para aguentar grandes temperaturas, né? Então, com a prata derretida, e o que é que ele faz? Ele derrete a prata e o que tem ali de impureza, ele vai tirando. A impureza desce, né? No caso, a areia no meio da prata ali, ela desce. E aí você só fica com a prata derretida. Então, é exatamente o que ele está dizendo. O forno prova o ouro. O forno vai tirar as impurezas do ouro. O forno também prova a prata, né? A ideia é essa. É que o crisol e o fogo, eles estão juntos aqui para tirar a impureza tanto do ouro como da prata. E aí ele vai dizer: mas o Senhor prova os corações. O que é esse crisol e esse forno? É justamente a provação. A provação tira a nossa impureza. A ideia do provérbio é essa. A provação nos torna pessoas mais puras, mais santas. Qual é o método que Deus usa para nos santificar? Um dos grandes métodos é a provação. É isso que ele quer entrar agora. Não é você escutar o seu coração, né? Não é isso que vai lhe tornar algo melhor. De fato, é o método de Deus. É Deus que vai lhe tornar alguém melhor. E ele usa as provações para isso. Certo? Por que eu digo isso? Porque provação é vista muitas vezes como um abandono de Deus. Né? Se eu estou passando por uma provação, por um momento ruim, na verdade Deus ele está me abandonando. Mas isso não é verdade. Muitas vezes a gente pode se pegar legalista quando a gente diz assim: eu vou aumentar o número de cultos domésticos na minha casa para que eu sofra menos. A gente pode se pegar pensando assim, né? Ah, não, se eu aumentar o número de orações minhas, o número de momentos devocionais que eu tiver, se eu vier todos os domingos para a igreja, eu acho que Deus vai me proteger mais e eu vou sofrer menos. Sofrer menos de passar menos provações. Então, a quantidade de vezes que eu busco a Deus vai fazer as minhas provações diminuírem. E isso é um legalismo, né?
Se eu for criando isso no meu coração, quando Deus me mandar uma provação atrás da outra, eu vou dizer, não, Deus, mas eu faço isso aí. Eu não sou aquela pessoa que sofre tanto na provação, porque eu faço isso. Então é como se eu estivesse barganhando com Deus, certo? E não é assim. A aprovação, ela é feita para que a gente cresça. A ideia é essa. Quantas vezes, veja, quantas vezes isso acontece na vida cristã? Eu estou muito bem com Deus, poxa, estou ajustado na minha devocional, ou estou bem, assim, o pessoal tá me vendo com bons olhos, com um bom testemunho. Passei a semana bem, ó, não aconteceu nada de errado, não menti nenhuma vez, não precisei. Aí chega o sábado, final da semana, vem Isabel e me tira do sério ali, e eu faço uma coisa que eu exagero naquilo ali. Olha, foi uma coisa pequena que já tirou minha santidade de um jeito que eu olho assim e digo assim, poxa, eu fui santo a semana todinha, veio isso aqui e eu já perdi a linha. Veio uma coisa aqui, muitas vezes a gente olha assim, rapaz, eu menti de graça. Fulano falou um negócio, eu poderia simplesmente ter ficado calado, mas eu fui lá e menti. Eu menti de graça aqui. Eu estava me achando tão bem, eu estava me achando tão firme, mas agora acabei de desagradar o Senhor de graça. De graça. Eu poderia simplesmente ter ficado calado e não ter pecado agora, e nada ia acontecer comigo. Eu não estava sob pressão, eu não estava... Muitas vezes a gente pode se pegar assim. Por quê? Porque a gente, veja, a gente precisa do crisol, a ideia é essa do provérbio. A gente precisa do fogo. A gente precisa da aprovação. A aprovação é o método que Deus estabeleceu para que a gente fique mais santo, mais puro. Essa é a ideia do provérbio. Mas o Senhor, né, ele prova os corações. É isso que ele faz para nos tornar melhores. Veja, não tem como a teologia da prosperidade. O que é que a teologia da prosperidade prega? Se você é uma pessoa crente, Deus ele tem a obrigação de lhe dar bênçãos aqui na terra também. Né? Não, bênçãos aqui na terra é uma consequência da graça de Deus. Além de ele lhe dar a salvação, ele também lhe dá bênçãos aqui na terra. Ele dá a oportunidade de criar seus filhos. A gente não pode dizer que aqui na terra é só sofrimento. Seria hipocrisia da nossa parte. Então, ele faz isso, ele nos dá coisas boas, mas ele não tem obrigação de me dar coisas boas porque eu sou uma pessoa que usei o método do pastor fulano para ser mais santo. A ideia da teologia da prosperidade é essa. Porque o que é que eu falo de Paulo? No mesmo dia que Paulo naufragou, ele sobreviveu a um naufrágio, no mesmo dia ele foi picado por uma cobra, lá em Atos, no mesmo dia. As pessoas olharam para Paulo e disseram, esse homem está amaldiçoado. Porque como é que no mesmo dia que a pessoa passa um naufrágio, a pessoa encontra a terra, é picado por uma cobra? Não podia esperar o outro dia, não. No hospital a gente chama isso de agenesia diante da guarda. Ah, é? Quando a pessoa infarta, aí sobrevive. Aí você tem um transplante do coração. Aí consegue um coração, ou seja, a pessoa sobreviveu ao infarto. Pensou que outra pessoa morresse, chegasse no coração, deu certo, aí a pessoa morreu de trombose. Gente, não é possível um negócio desse. Aí a gente chama de agenesia diante da guarda. Agenesia diante da guarda? Essa é nova. Esse é um termo usado no hospital. Isso, e veja, aí o que eu digo? Porque Paulo, quando ele é convertido, pelas cartas, eu não tenho muita acesso à vida pessoal de Paulo, mas pelas cartas que ele escreveu, a gente vê uma intimidade espiritual muito grande. E o que ele passou não condiz com o nível da espiritualidade que ele está mostrando aqui na carta. O que é que eu vou falar de Pedro? O que é que eu vou falar de Estevão? A forma como Estevão morreu, né? Pastor Rodrigo, ele não está aqui, mas ele perguntou assim, como é que era... Calvino teve filhos? A gente estava falando sobre a reforma. Aí Calvino teve filhos, eu não soube responder. Depois eu fui atrás, porque eu fiquei curioso. A gente não tem muita coisa da vida pessoal de Calvino, apenas o que ele fazia, né? Os feitos dele. E Calvino, ele teve, aí ele até falou por alto, ele sabia, ele disse que ele teve uma filha, ele teve um filho que morreu logo depois do nascimento.
Ele era casado com... Aí eu fui atrás. Ele era casado com uma viúva. Essa viúva tinha 2 filhos do primeiro casamento. Esse marido da primeira viúva era Batista. Morreu. Aí casou com Calvino. Certo? Aí ele engravida essa mulher, né? E ela tem um filho e 50 e poucos dias depois ele morre. Calvino cria os 2 filhos dela como se fossem dele, vai criar os 2 como se fossem dele. E depois de 4 anos não, depois de 7 anos da morte dessa criança, a esposa morre. Então Calvino fica com os 2 filhos e ela morre, né? Depois de 7 anos que o menino nasce e depois de 9 anos de casado. Aí você veja a vida desse homem, né? Poxa, ele não podia ser igual a Lutero. Lutero teve 6 filhos, né? Não, veja a vida dele, veja o quanto ele sofreu, né? E veja como nós somos abençoados com a doutrina calvinista, digamos assim. Né? Então, assim, pela teologia da prosperidade, nenhum desses homens são crentes. Nenhum deles são. Porque pelas coisas que eles passaram, tem alguma coisa que eles fizeram aí. Ah, não, Paulo é porque sofreu, porque era assassino de cristão. Paulo era um assassino. Tá bom, mas Pedro não era um assassino. Pedro era pescador. Pedro fazia as coisas dele de errado, mas não matava ninguém, feito Paulo. Morreu de cabeça para baixo numa cruz. Entendeu? Então isso não é parâmetro. Calvino não matava cristão. Então, esse não é um parâmetro, né? Só para a gente concluir, versículo 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Né? Então, viver alegre, né? É isso que o provérbio do versículo 22 fala. Tem salmos como, por exemplo, Salmo 32, que o salmista vai falar que ele está tão triste, que ele está como se os ossos dele estivessem secos. Né? É isso que ele está dizendo, é uma tristeza que pode secar os ossos. É saudável viver alegre em toda e qualquer situação. A gente nunca pode atrelar, a gente faz muito isso. A gente atrela alegria à diversão. E o nosso cérebro, ele tende a compensar. Por exemplo, você está passando uma semana muito forte no trabalho, aí o cérebro começa a dizer, mas calma, Eduardo, sábado você vai para tal lugar, sábado você vai... O cérebro ele tende a fazer isso. Calma, Eduardo, quando você chegar agora, você vai assistir um filme aí, vai descansar, vai comer aquilo ali, vai relaxar. Ele tende a compensar isso aí. Aí o que é que você faz automaticamente? Você começa a depositar toda a alegria nessa compensação do cérebro. Aí para você a alegria, só existe alegria nas férias, só existe alegria no final de semana, só existe alegria na viagem que você faz. Só existe alegria quando você brinca, quando você se diverte. Entende? Não existe alegria no cotidiano, na obrigação, no trabalho. Não existe alegria. O trabalho vira uma coisa depressiva. Porque a verdadeira alegria não é quando você está trabalhando, é quando você chegar em casa. Não é quando você está trabalhando, é quando você viaja. E o provérbio está dizendo, você deve viver alegre. Paulo e Filipenses, preso, ele diz, pessoal, ele recebe muitas ofertas dos filipenses. Aí ele diz, pessoal, muito obrigado pelas ofertas, eu estou muito agradecido. Agora, e estou muito alegre. Se vocês não tivessem me mandado, eu também estaria alegre. Porque ele não está dizendo assim, eu não preciso da oferta, eu preciso muito, eu estou preso. Mas se você não tivesse mandado, eu também estaria alegre, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então esse é o segredo ali, né, que Paulo ele vai... É por isso que Filipenses é chamada a carta da alegria. Olha, eu aprendi a viver contente, porque eu sei que quando eu estou na escassez, isso é uma provação de Deus. Deus ele está, né, me ajudando nisso aí. E mesmo que seja uma consequência de um pecado meu, pode ser que eu esteja pagando algo. Eu não estou pagando para obter a salvação, mas eu estou pagando por algo que eu fiz. Mesmo que isso esteja acontecendo, eu não devo cair em profunda tristeza, porque isso é um propósito de Deus para que também eu cresça. A ideia é essa. Por isso que eu já disse em um dos meus estudos. Não é saudável você ficar querendo identificar se a sua provação ela é uma provação mesmo ou ela é uma consequência do seu pecado. Não é saudável
você ficar atrás disso. Sendo provação ou consequência do seu pecado, é uma provação, e você sendo crente, ela veio para você crescer de alguma forma. Então, não importa, toda ela é uma provação. Eu devo parar, eu devo pensar, e eu devo crescer com isso aí. Eu devo viver contente, mesmo que eu esteja triste. A ideia é essa. Porque a alegria que ele está falando aqui não é ficar rindo. A alegria é a firmeza. Firmeza de passar umas férias e desfrutar com a família. Firmeza de resolver uma bronca que eu tenho que resolver agora dentro da minha família. Certo? Então, veja como são ensinamentos profundos, né? Isso é provérbios, é frases curtas e ensinamentos profundos. A gente, de fato, tá firme na promessa de Deus. Certo? Ok? Quando os salmistas, Salmo 32, eu acho que Salmo 43 ou 45, se eu não me engano, ele fala muito da sequidão dos ossos, né? Quando ele diz que está triste a ponto de secar os seus ossos, não é porque ele está em pecado. Ele devia estar alegre. É porque é uma tristeza, é uma angústia muito profunda que ele está passando ali. Nós vamos passar por esses momentos também. Mas o que é que deve acontecer? Você, na hora de chorar, ele não está dizendo assim, não, na hora de chorar, ria. Ria na cara do perigo, na cara... Não, ele está dizendo, chore, passe o luto, viva a tristeza, mas não perca a esperança da sua vida. Nunca é o fim do mundo. A ideia é essa. A alegria está em você resistir no momento da provação, porque a gente pode não estar enxergando, mas aquilo ali é bom para nós. E Deus é o Deus da providência, é o Deus que cuida de nós. Amém?